Então vamos lá. Amostragem de solo. O que a gente tem que fazer para fazer uma correta amostragem de solo? Lembrando que uma boa análise do solo depende de uma... Professor, Oi? não está mostrando a Ah, tela. não está compartilhando? É porque eu parei, eu saí da apresentação e voltei. Deixa eu colocar aqui de novo. Aí. Então, uma boa análise do solo, ela depende 100% de uma amostragem do solo bem feita, de uma amostragem correta. Para você falar que a sua análise de solo está confiável, depende 100% da sua... 100% não, vamos pôr 90% dessa confiabilidade, depende de como você fez a amostragem, se você fez a coleta de solo corretamente. Os outros 10% vai do laboratório fazer a análise certinha, de você levar a análise para um laboratório de confiança, um laboratório bom. Então, qual que é o procedimento para a gente fazer a coleta de solos? A amostragem de solo, ela é a primeira e a principal etapa de um programa de avaliação do solo, tanto da avaliação da fertilidade quanto da avaliação da parte granulométrica também. E com base na análise química e na análise mineralógica, a amostra do solo é que se realiza a interpretação e que são definidas as características de cada tipo de solo. Tá? Vantagem da análise de solo. Quais são as vantagens da análise de solo? Ela é de um custo muito baixo. É o custo operacional muito baixo. Se você vê todo um sistema de produção de uma lavoura, a análise do solo é o menor custo que você tem. Ela evita gastos desnecessários, logicamente jogar um adubo em excesso, ou um adubo que não precisa, que nem, por exemplo, uma calagem. Você vai pegar e fazer uma calagem, mas na verdade você não precisa fazer uma calagem. Teu solo está num pH bom, não tem toxicidade por alumínio, então seria uma etapa que você poderia pular, você evitaria os gastos com o calcário e o tempo que você gastaria em outra operação, você vai estar fazendo a calagem que não precisaria. E a maior rapidez na obtenção dos resultados. E recomendação de calagem e adubação, buscando que o maior aproveitamento e produtividade da lavoura. No laboratório, não se consegue minimizar ou corrigir os erros cometidos na amostragem. Então, se você cometeu erros na amostragem, sua análise do solo também vai sair com erros, porque lá no laboratório a gente não consegue corrigir esses erros. Assim, uma amostragem inadequada do solo resulta em uma análise inexata e uma interpretação equivocada. Uma amostragem criteriosa requer a observação não só do sistema agropecuário que a gente está trabalhando ali, mas também dos princípios relacionados com a seleção da área para a amostragem e com a coleta das amostras. Época de amostragem. Quando que eu tenho que fazer a amostragem do meu solo? A coleta das amostras ela pode ser feita em qualquer época do ano. Porém, para que chegue ao laboratório e você receba os resultados no tempo que você precisa, vamos dizer assim, esses resultados não cheguem depois daquele tempo que você precisava. Nem vai chegar a época chuvosa, eu preciso plantar para aproveitar a chuva e minha análise do solo não chega, meus resultados não chegam. Então, recomenda-se que as amostras sejam retiradas no mínimo 60 dias antes do corretivo e da adubação. Tá? Ou pode-se optar também pela coleta no início da estação da seca para as culturas anuais e logo após a colheita para as culturas perenes. Tá? Então, cultura perene, laranja, por exemplo, você colheu, você já pode pegar e fazer uma amostragem logo após a colheita. Porque aí você vai adubar, vai corrigir solo se precisar, para a próxima florada e para próximos frutos que você for colher, o solo já está corrigido, já está adubado. Então a planta, a hora que ela precisar de bastante nutrientes, que é a hora que ela está enchendo, produzindo os frutos, fazendo a floração,
ela já vai estar com os nutrientes lá disponível para ela, tá? E nas culturas anuais, no início da estação seca, porque você coleta na estação seca, aí o seu resultado chega, você já faz todo o planejamento de adubação, de calagem, de tudo, para quando for chegar a época chuvosa, você já está tudo no jeito, hora que der certo de entrar na área, você já entrar com tudo certinho, tudo planejado já. Como que eu seleciono a área onde eu vou fazer a amostragem? Para que a amostra do solo seja representativa, a área amostrada deve ser o mais homogênea possível. Isso aqui pensando tanto na parte de fertilidade, como também para a gente na gênese, tá? Então, o mais homogêneo possível da área que você que você conseguir, é melhor, porque ela vai ser mais representativa a sua amostra de solo, tá? Então, se você identificou que de um lugar para o outro o solo mudou, então já é um sinal que você precisa de duas amostras. Uma de um solo que está de um jeito e a outra parte que o solo mudou. Assim, a propriedade ou a área a ser amostrada, ela deve ser subdividida em glebas ou talhões homogêneos. Para as culturas perenes, as culturas que ficam lá na área, na amostragem da área com cultura perene, deve-se considerar na estratificação as variações de cultivar, da idade das plantas e das características do sistema de produção e principalmente a produtividade. Por que principalmente a produtividade? Porque culturas mais exigentes extraem mais nutrientes. Então, se minha cultura é mais produtiva, ela exige mais nutrientes, o meu tratamento naquela gleba, para essa determinada cultura, tem que ser diferenciado. Olha aqui, ó. Então, olha lá, ó. Idade, árvores novas e árvores antigas. Então, separei aqui, ó, uma gleba, árvore nova, outra gleba, árvore antiga. Pastagem plana é uma gleba. A pastagem em declive é outra gleba, porque aqui provavelmente eu vou ter um tipo de solo com uma granulometria e aqui provavelmente a minha granulometria vai mudar. Tá? Eu não consegui tirá-la no meu sítio porque estava muito encharcado a área, mas lá eu tenho, no meu sítio eu tenho um caso desse. Tem uma área lá na parte mais próxima, mais no topo da propriedade minha, eu tenho um tipo de solo lá. Lá eu sei que lá é um tipo de solo, é um solo mais vermelho, ele é uma cor mais forte, mais viva, e já dá para ver que a quantidade de areia que tem nele, de areia e silt, é diferente da pastagem lá do meu sítio, que fica na parte mais baixa da propriedade, onde a coloração da terra já começa a ficar mais esbranquiçada. Então a quantidade de silt lá, eu sei que a quantidade de silt lá já é um pouco maior, tá? E também eu já começo a ter hidromorfismo, já começa a ter solo hidromórfico, porque no fundo da minha propriedade tem um brejo, tem lá uma área alagada. Hoje não está mais alagada, né? Porque a seca foi tão braba que até o riozinho que corria lá, até o riozinho secou, puxa vida. Mas lá já começa a aparecer solo gley, já no fundo da minha propriedade. Então eu tenho uma situação parecida com essa. Só que agora como que tava, choveu esses dias, estava bem encharcado, porque a drenagem lá do fundo da minha propriedade também é ruim, o solo, a drenagem lá é mais lenta. Então o solo estava muito molhado e eu não tenho estufa aqui, não tem como eu secar. Amanhã está previsto chuva, não vai dar tempo de secar o solo também. Então eu não consegui tirar dessa parte, eu consegui pegar a amostragem só na parte mais de cima da propriedade minha, que o solo já estava mais seco e tinha mais drenado mais, então eu já vou conseguir secar o solo. E aqui no caso, aqui ó, outra gleba aqui embaixo, eu tenho uma cultura aqui, uma cultura adubada e uma cultura aqui não adubada, que eu tenho que dividir também, porque aqui a quantidade de adubo que eu provavelmente vou colocar vai ser menor do que para cá. Então são duas situações também que eu tenho que trabalhar de forma diferente.
Procedimento para coletas, então. Como que eu divido as glebas, então? Olha lá, pensa que isso aí é a propriedade que vocês estão trabalhando, vocês estão prestando serviço. Então aqui, ó, você tem cultura perene aqui. Aqui você tem culturas anuais, ou hortaliças, não sei. Aqui você tem um solo, vamos supor que é um solo de um tipo de solo, uma classe de solo. E aqui é outra classe de solo. Então eu preciso dividir também, que vão ser métodos para se trabalhar diferente. Na vida de profissional de vocês, gente, eu sei porque eu já passei em diversas empresas, a forma como se trabalha, todo mundo quer trabalhar com a famosa receita de bolo. O cara faz uma receitinha, ó, a adubação aqui é assim, e a gente vai seguir assim, e tudo quanto é lugar, o cara pega e trabalha daquela forma. É trabalhar daquela forma, aquela dosagem de adubo, tudo. É difícil a gente na vida profissional, a gente entrar numa empresa e pegar e tentar trabalhar assim, falar, ó, vamos trabalhar certo, da forma que cada solo tem a sua propriedade, tem a sua fertilidade natural, então tem que ser trabalhado de forma diferente, o manejo é diferente, então muitas vezes a gente não consegue fazer isso, é difícil você introduzir, você mudar a cultura das pessoas, de você quebrar os paradigmas, os famosos paradigmas, tá? Mas a gente sempre tem que tentar, a gente como profissional, que a gente sabe a forma certa de fazer, a gente tem que tentar trabalhar certo. Eu digo isso porque eu trabalhei muito tempo dando consultoria na parte de mecanização agrícola, de fazer otimização de tratores agrícolas, mexer com lastragem, com otimização de equipamentos, essas coisas. E as pessoas sempre queriam, falavam assim, ah não, esse trator tal, a gente tem que pôr tanto de água no pneu, tem que trabalhar com tantas libras no pneu, não sei o que, e vamos trabalhar assim dessa forma para todas as máquinas da empresa, não tem como, porque é o mesmo caso, cada trator tem a sua particularidade, tem a sua potência no motor, os pneus são diferentes de máquinas para máquinas, então a gente tem que trabalhar de maneira diferente para cada situação. Não existe receita de bolo que dá para a gente usar em tudo. A gente tem que trabalhar, tem que ver as particularidades. E muitas vezes o sucesso está nos pequenos detalhes. Tá? Então nem sempre o procedimento para coleta de solos deve seguir o tamanho da área, mas principalmente o histórico de cada gleba da propriedade. Os limites de uma gleba de terra para amostragem devem ser definidos pelas características históricas que determinam a sua homogeneidade. Então aqui, ó, os equipamentos que a gente pode ter para a gente fazer coleta de solo. Tá? A gente tem o trado holandês, o trado de rosca, o trado calador, o trado de caneca e a famosa pá de corte. E poderá ser utilizado para a coleta também enxadão e cavadeira quando necessário. Eu, por exemplo, utilizei para fazer a amostragem de solo agora que a gente vai trabalhar amanhã, eu utilizei a cavadeira. Eu fui lá, limpei a superfície da terra, bonitinho, limpei assim, você tem que limpar de uma forma a não arrancar parte de solo da superfície. Você limpa só que nem como era, eu tirei do meio do pasto, eu tirei a pastagem, né, de cima da terra, aí a hora que ficou o solo nu, eu fui lá, bati a cavadeira, dar uma pancada só para ela fincar na terra, que nem como era a pastagem, preparo de solo convencional, tirei da amostragem de 0 a 20 centímetros, fui lá, bati a cavadeira, retirei a cavadeira com tudo o solo lá para tentar não perder nada de solo, fui lá, medi 20 centímetros, o que passou dos 20 centímetros, descartei, os 20 centímetros que está ali na cavadeira, fui lá, pus dentro de um saquinho, soltei da cavadeira, fechei a amostra de solo, pronto, está feito a coleta de solo, utilizando a cavadeira. O enxadão, no caso, vai ser o mesmo procedimento. Você vai pegar, limpar a superfície de solo, aí ficou terra nu, você vai lá, abre um buraquinho com o enxadão, tá? Aí você vai lá e pega e dá uma pancada só com o enxadão. Fincou na terra, traz o enxadão, preservando tudo o solo e mede ali
no enxadão, né, naquela a placa do enxadão ali, vai lá, mede 20 centímetros de profundidade. O que passou dos 20 centímetros você descarta, o que ficou ali, põe dentro do saquinho, fecha, identifica e manda para o laboratório. Mesma coisa. Os trados também, que nem o trado, aqui ó, você vai indo e fincando o trado no solo. Vai fincando o trado no solo. Deu o limite dele. Aí você pega, retira ele. Aí você vai lá com uma trena, né? Mede aqui, ó. 20 centímetros deu até aqui. Beleza. Daqui para baixo você descarta. Essa parte aqui, que é a da sua amostragem, você vai pegar toda essa porção de solo, pôr dentro de um saquinho, lacrar e mandar para o laboratório. Assim é feito com todos os tipos de trado. Aí, ó, mais ferramentas, olha lá. O trado de rosca, o trado calador. O trado calador, ele pode ser utilizado para plantio convencional, mas ele é um trado indicado mais para plantio convencional. E como ele pega só um caninho, é como se fosse um caninho de 3/4, um caninho 3/4 assim mais ou menos, que ele retira a amostra. Como ele tira pouca amostra de solo, a quantidade de solo que ele pega na coleta é pouca, recomenda-se fazer várias subamostras com ele, ao invés de uma amostra só. Você tira de vários pontos. Tá? E outra coisa também, sempre que for fazer subamostras, para depois fazer uma amostra inteira, verificar se o balde está limpo, sem nenhum tipo de resíduo, tá? Para você não contaminar a sua amostra. E uns outros equipamentos são equipamentos que já automatizados, né, que são totalmente automatizados, que eles já tiram da profundidade certa, né, e você não precisa fazer força nem suar a camisa para fazer a coleta de solo. Na amostragem de solos para análise química, trabalha-se com amostra simples e amostra composta. A amostra simples é o volume de solo coletado em um ponto da gleba. Então é um pontinho só da gleba, é uma amostra simples. Uma amostra composta é a mistura homogênea de várias amostras simples coletadas na gleba. Então você foi naquela gleba, você tirou 4 pontos naquela gleba. 4 amostras simples. E essas 4 amostras simples você vai juntar, homogeneizar tudo, e aí vai virar o quê? Uma amostra composta. E dessa amostra composta, você vai separar uma porção de solo e vai mandar para o laboratório. Um aspecto fundamental para a coleta de solos é a distribuição espacial das amostras simples na gleba. As amostras simples devem ser uniformemente distribuídas por toda a gleba. O que é obtido realizado coleta ao longo de caminhamento zigue-zague pela gleba. É importante que as amostras simples coletadas em uma gleba tenham o mesmo volume de solo. Tá? Então aqui, ó, quando você tem culturas perenes, que nem árvores, vamos supor que é um eucalipto, você deve coletar a amostra aonde fica a sombra da árvore projetada. Você pensa com um sol de meio-dia, solzinho de meio-dia aqui, ó, onde que faz a sombra da árvore. Você tem que coletar a sua amostra aonde está a sombra da árvore, na projeção da copa dela. Tá? Para culturas anuais, no caso, nem soja, milho, amendoim, sorgo, você vai coletar nas entrelinhas. Por que nas entrelinhas? Porque nas linhas é onde o que? Cai o adubo quando faz o plantio. Então é o lugar que vai estar a fertilidade, querendo ou não, ali vai estar melhor. Tá? Então você faz nas entrelinhas, que é onde vai estar a sua deficiência. Tá? E pode ser que no próximo plantio que você faça, não pegue, a linha não siga no mesmo lugar que a anterior. A linha de plantio caia aqui na entrelinha. Né? Então aí, se você fazer a coleta na linha do adubo, e a hora que você fazer a recomendação, aqui vai ficar deficiente. Profundidade para a retirada das amostras. Então, o preparo convencional. Preparo convencional, a gente tira a amostra de 0 a 20 centímetros. Na semeadura direta, você tira uma amostra de 0 a 10 e, caso necessário, você tire uma amostra de 10 a 20 também. Caso você fizer tempo que você não faça uma amostragem de 10 a 20.
para ver como é que está a sua subsuperfície. Pastagens 0 a 10. 0 a 10 caso você só estiver fazendo uma amostragem para ver a fertilidade, para fazer uma adubação de manutenção. Se você estiver fazendo uma adubação para reforma da pastagem, aí você vai tirar de 0 a 20 também. Ok? Amostragem em grade por ponto. Como é que é essa forma de amostragem? Nessa técnica, uma grade regular virtual é gerada sobre o talhão por meio de um sistema de informação geográfica, SIG, dividindo o campo em polígonos regulares, quadrados ou hexágonos, por exemplo. Dentro de cada polígono é gerado um ponto amostral. Este pode ser localizado no centro ou aleatoriamente no interior. Olha como é que é isso daí tudo, aquele escrito lá, como é que é. Ele vai dividir a área em um monte de polígonos. Polígonos, um monte de quadradinho. Dentro de cada quadradinho desse aqui, ó, você vai tirar o quê? Uma amostra simples. Vai pegar uma amostrinha simples aqui, ó. E é o que ele disse lá, que pode ser no centro do polígono ou aleatoriamente dentro dele. Tá? Então, isso aqui é a amostragem de grade por ponto. Você tem uma amostragem em grade por célula também. Que é essa amostragem em grade por célula? O campo é dividido em subáreas, não necessariamente regulares, denominadas células. Ao contrário da amostragem por ponto, nesse caso, as subamostras serão coletadas ao longo de toda a área de cada célula. Tá? Então, olha aí, ó. Ele é dividido, uma área lá é dividida em células, e dentro dessas células tem o que? Um caminhamento em zigue-zague. E cada ponto azul desse, você faz uma amostra simples. Aí depois dessas amostras simples, você vai colocar dentro de um recipiente, homogeneizar tudo e retirar uma amostra composta. E tem esse aplicativo aqui, ó, que é um aplicativo muito interessante para fazer amostragem de solo, que no caso aqui, ó, ele é gratuito, esse aplicativo. E como é que ele funciona? Você vai pegar, ó, gente, isso aqui é a imagem do meu celular mesmo, tá? Quando eu estava lá na empresa, aqui, ó, quando eu estava na empresa lá, ó, eu peguei, meu escritório fica por aqui assim, mais ou menos, fica aqui, ó, meu escritório fica aqui. Aí eu peguei, o que eu fiz, ó? Ele pega foto de satélite, né, imagem de satélite, e você seleciona uma área. Aí você vai pegar uma área, ele vai marcar essa área e ele te dá lá o perímetro da área e a área total dela. Olha lá, 8,82 hectares esse talhão. Aí depois você pega e coloca lá, e coloca ali, ó, definir ponto da amostra. Pá, dá um clique aqui, ó. Aí ele pega e vai fazer assim, ó. Ele vai te sortear os pontos aleatórios para você pegar e fazer a amostra. Isso aqui, se você arrastar, vai aparecendo mais pontos aqui, ó. Então dá para você dar uma mexidinha aqui, talvez falar assim, eu queria um ponto por aqui assim, ó. Aí você vai mexendo, girando esses pontos até você chegar num jeito que você fala assim, não, agora ficou bom a quantidade de pontos que eu tenho nessa área. Aí a hora que você definir meus pontos, beleza. Aí você vem aqui, ó, dá um clique aqui, ó, iniciar a amostra. Aí ele vai pegar e vai traçar uma rota no GPS para você ir até o primeiro ponto. Vamos supor que o primeiro ponto é esse daqui, ó. Aí você está nessa parte aqui da área. Ele vai traçar a rota para você vir até esse ponto aqui, ó. Aí você vai indo lá, bonitinho, chegou lá no ponto. Você chegou lá no ponto, para a amostra, aí você vai pegar e clicar que você fez a coleta desse ponto. Ele vai georreferenciar esse ponto e vai armazenar dentro do aplicativo. Vai ficar armazenado que você fez a coleta naquele ponto ali. Quando você for fazer a amostra novamente dessa área, aí você faz o sorteio dos pontos de uma maneira que não pegue nesse mesmo lugar que você tirou a amostra. Aí você faz de um jeito para os pontos mudarem de lugar, para você não tirar a amostragem daquele mesmo ponto. Tá? Esse aplicativo aqui ele é gratuito, ele se chama Amostra de Solo.
esse aplicativo aqui. Tá lá disponível. O que eu sei tá na Play Store, tá, gente? Porque o meu celular é Android. Não sei se tem para iPhone, tá? Não tive, não pesquisei para ver se tem para iPhone. Ô, professor, Oi? acabei de pesquisar aqui, não achei não. Não? Ué? Não, no iPhone eu não achei. Ah, no iPhone. Ah, É, tá. Então, porque eu pesquisei, eu usei Android, né? Que meu celular é Android. Então, iPhone eu não sei se tem. Então, iPhone acho que não deve ter. Por isso que eu não gosto de iPhone, gente. Tá vendo? Nada contra a Apple, mas os trem é muito restrito, tá louco? Muito travado. O quando tem que pagar. Ser besta. Então, vamos lá, ó. Procedimento para coleta. Piadas à parte, viu, gente? Brincadeira. Procedimento de coletas de solo. Para áreas novas, principalmente quando se pretende a implantação de culturas perenes, recomenda-se coletar as amostras simples nas camadas de 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60. Tá? Profundo desse jeito por quê? Porque cultura perene, o sistema radicular vai bem profundo. Então você tem que ver como é que está a subsuperfície. A amostragem das camadas mais profundas permitirá avaliar a necessidade de correção de impedimentos químicos ao desenvolvimento radicular, tais como elevada acidez em profundidade, elevados teores de alumínio e baixos teores de cálcio. No ponto de coleta das amostras simples, a superfície do solo deverá ser limpa, removendo os restos vegetais, sem, contudo, como eu já disse anteriormente aí, remover a camada superficial do solo. Evitar cupinzeiros ou formigueiros, locais de deposição de corretivos, locais de queimadas e de restos culturais, e local de quê? De deposição de fezes e saleiros, tá? Então, por quê, ó? Formigas e cupinzeiros, elas vão trazer solo das camadas mais profundas para a superfície. Vai maquiar a sua análise de solo. Local de deposição de corretivos, porque o pátio que fica lá os corretivos, um monte de calcário, o solo naquele lugar ali vai estar mais alto, né? Local de queimadas e restos culturais, porque pode alterar a sua matéria orgânica, o resultado da sua matéria orgânica da análise. E local de deposição de fezes também, né? Principalmente que nem se for local de fezes de um local que tinha cama de frango, por exemplo, cama de frango ou adubo de esterco de galinha. Vai ser um lugar que a parte de nitrogênio vai estar bem alta, potássio vai estar alto, tá? Então, olha lá, ó, evitar formigueiro, o local que tenha calcário, lugarzinho, o banheiro das vacas e o local onde teve queimadas, que aqui vai ter cinzas, né? Cinzas vai alterar a parte de fósforo. Após a coleta das amostras simples, misturar o solo coletado com as mãos ou com um instrumento de plástico e separar o equivalente a 400 gramas de solo e colocar em um saco plástico, lacrando e enviando para o laboratório. 400 gramas, gente, é relativo, tá? Aí vai de laboratório para laboratório. Tem laboratório que eles pedem uma quantidade específica para fazer análise granulométrica. Tem laboratório que não, que eles não pedem, eles pede lá uma quantidade qualquer que eles especificam, tanto para granulométrica quanto só para análise química, tá? Frequência. Com que frequência que eu tenho que fazer a amostragem? A frequência da amostragem depende do manejo da propriedade e principalmente da intensidade da adubação aplicada. Em glebas manejadas com rotação de cultura, com maiores doses de adubação ou com ou sem irrigação, recomenda-se a amostragem anual, tá? Para culturas perenes, a partir da fase produtiva, recomenda-se a amostragem anual. Isso aí como eu falei, varia muito, gente, a parte de amostragem. A análise química, se você trabalha com culturas anuais, cada vez que você for plantar novamente, o correto é fazer o quê? É pegar e fazer a amostragem. Faça só a amostragem química. Por quê? A granulométrica não precisa ser feita com frequência, gente.
Porque você já identificou a granulometria do seu solo uma vez. Para isso daí mudar, vai muitos anos. Não muda, a granulometria do solo não muda com frequência assim. A gente está fazendo gênese e a gente vê quanto tempo que demora para um solo ser formado e para esse solo mudar as características dele. São coisas, é coisa de bastante tempo. Então, a análise granulométrica é feita uma vez, você identificou seu tipo de solo, só alegria. Daí para frente, análise química. Análise química custa baratinho, tá? Então, era isso aí que eu tinha a passar para vocês hoje. Deixo meu muito obrigado a todos vocês. E